Bom, então quais são os tipos de espelho esféricos que a gente tem? Eles podem ser côncavos ou convexos, tá? Côncavo ou convexo. O que diferencia um do outro é qual é a parte refletora do seu espelho. Então, eu fiz um desenho aqui de forma bem simples e rápida para você entender. Veja que ambos eles são esféricos, tá? Ambos estão com a concavidade para o lado direito. Aí eles são assim, ó, um aqui e um aqui. Lembrem-se sempre que em ótica cerdas representam a parte de trás do espelho. Então a parte oposta é a parte polida, é a parte refletora. É onde está ocorrendo o fenômeno da reflexão. Portanto, se você olhar o desenho da esquerda aí de vocês, vocês vão ver que a parte refletora é a parte de dentro da concavidade. O raio bate dentro. Já no desenho da direita, aqui, do raio vermelho, vocês podem perceber que o raio está batendo do lado de fora da concavidade. Então, de novo, na esquerda, a parte de fora é a parte escura e a parte de dentro da concavidade é a parte refletida. Refletível, né? Por ser a parte refletora, a parte interna da concavidade, você chama esse espelho de côncavo. Porque é a concavidade que está refletindo. Côncavo. Esse da esquerda, que é a parte de fora, que você está vendo que está refletindo, a parte que reflete a parte convexa do espelho. Então a gente vai chamar esse espelho de convexo. Ok? Convexo. Agora veja, a partir do momento que você classifica os dois espelhos, você consegue saber quais são os elementos que compõem o espelho. Quais são os elementos notáveis de um espelho? Quando eu falo elemento notável, eu falo das classificações em relação aos pontos que são importantes no espelho. Giovana Cabral. Emerson, calma, eu não entendi a diferença entre eles. Tudo bem. Vou explicar de novo, tá? Fica tranquilo. Os dois espelhos eles são esféricos, eles são curvos. Então sempre tem uma parte côncava e uma parte convexa. Côncava é a parte de dentro da concavidade, parte convexa é a parte de fora da concavidade. Se a parte de dentro for a parte que reflete, aqui, se o raio bate aqui e volta, significa que o espelho é côncavo. Se o raio bate na parte de fora e volta, significa que ele é convexo. Então, parte interna refletora côncavo, parte externa refletora convexo. Olha o desenho, na esquerda, o raio bate dentro da concavidade. Ó, dentro da concavidade. Aqui o raio bate e reflete na parte de fora da concavidade, as costas da minha mão aqui, ó. Conseguiu ver a diferença dos dois? Entendeu? Ótimo. Imagina. Então agora você consegue entender os elementos que compõem o espelho e eles vão se repetir tanto para o côncavo quanto para o convexo, porque é uma esfera. Então os elementos vão ser arranjados dentro de uma esfera. Veja, se eu desenhasse um círculo, não copiem isso aqui, tá? Mas se eu desenhasse um círculo para vocês e colocasse um ponto aqui, ó, como que vocês chamam esse ponto aqui? Como que você chama esse ponto aqui? Centro. Agora eu vou pegar e vou traçar uma linha que passa pelo centro, tá? Agora, se eu fizer uns risquinhos aqui, ó, e der um destaque para essa parte aqui, você pode pensar que isso aqui pode ser seu espelho. Sim, ó. Um espelho, nesse caso, côncavo, porque a cerda está do lado de fora. É o caso da esquerda ali em cima, ó. Então, o que seria esse C que eu coloquei aqui, ó? É o centro de curvatura do espelho mesmo.
é o centro de curvatura do espelho, tá? Assim como você pensa num círculo. Portanto, ó, como é o nome dessa distância aqui? Que é exatamente essa distância aqui, né? Ó. Como que você chama essa distância? Raio, né? Então, você tem aqui também um raio do espelho, né? Assim como você tem o raio de uma circunferência, você tem o raio do espelho, ó. Tá aqui, o raio. E aí você tem esse ponto que chama V, que é onde o espelho está apoiado nessa linha. Essa linha, ela é chamada de eixo principal, tá? É o eixo de análise. Então, o eixo principal do teu espelho tá colocado pela linha. São onde os pontos estão arranjados. Aonde o espelho estiver colocado, vai ser chamado de vértice. O Vzão é o vértice do espelho, é onde ele está colocado em cima do eixo. A distância do vértice até o centro é o raio. E a metade do caminho é onde espelhos que respeitam as condições de Gauss têm os raios passando ali. Tá? Então, os raios passam pela metade desse caminho quando o espelho é gaussiano, que é o espelho do vestibular, o espelho esférico do vestibular. Esse ponto do meio é um ponto muito importante, que é o foco do espelho. Então, veja, essa distância aqui, ó, ela é fundamental que você saiba, tá? É fundamental que você saiba. É a distância focal. Portanto, qual a relação entre o foco e o raio, galera? Me digam aí, qual a relação entre o foco e o raio? O que eu posso afirmar? Isso, que o foco é a metade do raio de curvatura do espelho. Então, a distância focal de um espelho é relacionado com o raio numa equação simples que observando você consegue montar, que é R sobre 2. R sobre 2. A distância focal de espelho é metade do seu raio. Muitas vezes as questões vão dar o raio e vão pedir outras características, o P, o P' que a gente vai ver mais para frente. Só que para você calcular eles, você precisa do foco. Sabendo o raio, você sabe o foco de forma tranquila, tá? Só lembrando que o espelho é uma esfera. Então veja, mesmo se ele for côncavo ou convexo, os elementos estão sempre na parte de dentro da concavidade, porque não tem centro de curvatura fora do círculo. Concordam? Não existe um centro fora da concavidade. Tudo bem? Então não tem como o espelho estar aqui e você falar que o centro dele está aqui. Tem que estar dentro da concavidade. Então dane-se se ele é côncavo ou convexo. Os elementos estão sempre na parte de dentro da concavidade. Ficou claro para todo mundo isso? Toma cuidado, tá? Às vezes a gente dá umas viajadas aí, pensa no conceito, pensa na matemática ali que você não erra, tá? Então, a partir do momento que você entende esses elementos notáveis, você consegue entender os raios notáveis. Existem 4, mas eu vou passar 3 porque você só usa 2. Então 4 é exagero, tá bom? Então vou passar 3 raios notáveis. Você sempre vai usar, você vai escolher 2 dos 3 para você usar, sempre, beleza? Então, o primeiro raio notável, eu vou sempre fazer assim, ó. Vai ter o raio Júlia. Eu sabia que alguém ia lembrar disso. O primeiro raio notável, eu vou buscar desenhar ele nos dois espelhos, tá? Então eu vou desenhar os dois eixos principais e eu vou desenhar os dois espelhos aqui colocados de acordo com as suas características. Então veja, ó, se eu desenhar aqui um espelho côncavo, por exemplo, um espelho côncavo, deixa só eu fazer as curvaturas aqui, ó. O espelho côncavo ele tem como parte refletora a parte interna. Então as cerdas vão estar do lado de fora, tá? As cerdas estão do lado de fora aqui. Meu Jesus.
Já o espelho convexo, ele tem como parte refletora a parte de fora, então ele tem as cerdas colocadas do lado de dentro da sua concavidade. E aí, depois que você desenhou o espelho, o segundo ponto é desenhar os pontos notáveis, tá? Então, veja. Vértice, foco, centro. Então, vértice, ó, vértice está aqui, elemento sempre para dentro da concavidade, ó, foco, centro. Eu estou fazendo no olho aqui, tá? Mas nas suas anotações, essas distâncias, elas devem ser respeitadas sempre. Então, eu posso falar aqui ó, do vértice até o foco eu tenho uma distância, e do foco até o centro eu tenho a mesma distância. Então, deve ser igual. Beleza? Porque o foco está no metade do caminho. De novo, estou fazendo no olho, mas você tem régua aí, você pode tranquilamente fazer isso, tá? Agora prestem atenção no primeiro raio notável. Com essas condições de Gauss, é observado com experimentação que, se eu vim com um laser e incidir um raio batendo nesse espelho esférico que vá paralelo ao eixo, o eixo é onde estão os elementos, então o meu raio ele vai chegar paralelo ao eixo, sempre batendo na parte refletora. Aqui é côncavo, a parte refletora é a parte de dentro. Então, eu vou vir aqui e vou desenhar um raio que vem paralelo ao eixo. Veja, o raio sempre vai orientado, tá? Então, a setinha lá. Um raio que entra paralelo, respeitando as condições de Gauss, ele deve refletir passando sempre pelo foco, ó. Então, entra paralelo, sai pelo foco. Esse no côncavo, né? É assim que fica o raio. Agora, no convexo, o raio que entra paralelo, ele tem que continuar saindo pelo foco. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: o raio atravessa o espelho? Não, né? Ele não refrata, ele reflete. Portanto, o raio tem que voltar. Então, o que você vai fazer? Você vai orientar esse raio passando pelo foco. E orientar o raio significa fazer ele pontilhado. Ó, pontilhado. Entrou paralelo, orienta lá no foco e faz ele, ó, refletindo pelo foco. Ele não está passando de forma direta pelo foco, mas de forma indireta ele está orientado pelo foco. Tudo bem, gente? Sim ou não? Sim, de boa? De boa, né? Beleza. Bom, e aí foi feito o experimento oposto, né? Foi visto que se o raio entra paralelo, ele sai pelo foco, o que acontece se eu colocar ele pelo foco? Né? Então, como que a gente vai analisar isso? Vou fazer o seguinte, ó. Esse é o primeiro, certo? Então agora, segundo. Então eu vou tentar apagar isso aqui, sem apagar meu desenho. É difícil fazer isso, hein? Olha. Vamos lá. Ó. Se um raio que entra paralelo e sai pelo foco, se eu incidir um raio pelo foco, ele deve necessariamente sair paralelo, né, galera? Então agora só troca a orientação aqui, ó. Entrou pelo foco, deve sair paralelo ao eixo principal. Tá bom? Então tá aqui o segundo raio notável no côncavo. Agora no convexo é um pouquinho mais chato, mas tem o mesmo raciocínio, tá?
Então, entrar pelo foco, galera, o raio não pode vir do lado que não reflete nada. Ele tem que vir do lado refletivo. Então, o que você vai fazer? De novo, você vai orientar. Ó, orienta ele. Traça um pontilhado entrando pelo foco, ó. Depois você faz o pontilhado ficar mais fácil. Porque aí o seu raio ele fica orientadinho assim, ó. Ó, ele entra pelo foco aqui, tá vendo? Ele só não tá passando diretamente pelo foco. Entrou pelo foco, reflete de forma paralela. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu não tô conseguindo escrever, vou falar, tá bom? Essa seta aí de baixo que você tá com o mouse em cima, ela não teria que ser pro outro lado? Foi um teste. Isso aí. Foi mal, gente. Certinho, Giovana. Ô, Emerson, você pode refazer de novo essa última aí que eu não entendi direito? O raio entrando pelo foco e saindo para lá. Por favor, Aqui, obrigada. vamos lá. Esse é convexo, né? A primeira coisa que tem que lembrar é que esse raio ele é convexo, esse espelho ele é convexo, porque a parte de dentro, a parte da concavidade, não está refletindo nada. A única parte que reflete é a parte externa dele. Então, como que você faz? O raio tem que entrar pelo foco, só que o foco está do lado de dentro. O raio não pode vir do lado de cá, que aqui, ó, é a parte escura do espelho. Então, o que que você faz? Você vai com a régua, traça um pontilhado passando pelo foco, como uma orientação de entrar pelo foco. E aí você, através da orientação, ó, você consegue saber que o raio ele entrar pelo foco, para ele ou entrar aqui, bater nesse ponto do espelho. Só que quando ele entrar pelo foco, ele não pode passar para o lado de lá, né? Ele tem que refletir. Como que ele reflete? Paralelo. Então daqui, ó, onde ele bate, ele reflete. Opa, ele volta aqui, né? Ó. Ele não pode passar, que é um espelho. Foi? Sim? Mais alguma dúvida, gente? Não? E agora o momento que todos esperavam, o momento mágico da aula, aquele momento que vocês veem, bate aquela nostalgia do primeiro ano do ensino médio, lá no auge do incrível ano de 2018, quando não tinha pandemia, quando a gente tinha aulas presenciais, quando vocês eram péssimos em física, e aí vocês foram melhorando com o tempo. Então, bons tempos, né? Bons tempos. O momento em que o nosso grupo no WhatsApp ganhou um nome, né? Olha só, não bate uma nostalgia? Como sempre chegando minha primeira prova, foi um choque de realidade para vocês, né? A primeira prova de física. Uma loucura, né? E por que que vem aquela nostalgia? Porque agora a gente entra no raio Júlia, né? No raio que a Júlia, assim, vai formar a imagem, a Júlia só desenha aquele raio, né? Com um único raio você desenha qualquer imagem. Né? Mentira, não é assim que funciona. Mas ela só queria desenhar esse raio. O raio que entra pelo vértice, galera. O raio que entra pelo vértice independe do espelho. O raio que entra pelo vértice, ele respeita aquela famosa lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, né? Então você tem aqui um raio entrando pelo vértice. O que você faz para poder se orientar? Você vem aqui e olha o ângulo, né? Você reproduz esse ângulo mais ou menos do mesmo tamanho do lado de cá, para você saber aonde o raio está passando, né? E aí você vê que ele passa
mais ou menos aqui, né? Ou seja, o raio entra e reflete com o mesmo ângulo que entrou, ele não faz nada. É o raio mais fácil de desenhar, é o mais de boa. Eu aconselho até que, se você quiser, use sempre ele. Ele é muito bom, ele é ótimo, né? Você tem menos chances de errar desenhando ele. Só reproduz, ó, este ângulo deve ser igual a esse, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. E aí você tem, tanto no côncavo quanto no convexo, essa coisa maravilhosa chamada de raio Julia, né? Caso o Sara não entenderem, mas saibam que a Júlia ela só pode desenhar esse raio. Você vai ver quando a gente chegar em formação de imagem. Você vai falar, desenho pelo vértice. Tudo bem, gente? Ah, o côncavo aqui eu desenho a parte de fora, né? É que eu tô acostumado a dar essa aula desenhando os dois espelhos juntos, né? É verdade. Ele bate aqui na parte de dentro, né? Ó. Vem aqui, reflete aqui mais ou menos, né? Tá aí. Certo? Alguma dúvida, galera? Só arrumar aí, Ana. Faz um brinquinho. Nenhuma dúvida? Vamos seguir então? Vamos para a formação de imagem? Sim. Vou apagar então, posso? Vocês estão copiando aí. Não pode apagar? Pode, não pode? Esperar um pouquinho? Tá bom. Se vocês usarem o caderno do primeiro ano, a aula é a mesma. É o mesmo segmento, mesma linha de raciocínio, o caderno é igual a esse aí que a gente está fazendo, tá? Sempre essa ordem. Então, agora eu vou apagar. Agora vai acontecer uma coisa muito louca, quer ver, ó? Vai aparecer o pente, ó. Pronto, apareceu o pente de novo. Aí a gente faz assim para ter mais espaço, né? Pronto, resolvido. Agora, pessoal, a gente vai entrar nas formações de imagem. Pelo nosso tempo de aula, não vai dar tempo de terminar isso, mas vai dar para dar uma introdução no que a gente vai falar, tá bom? A gente vai dividir as formações de imagem, ou seja, como as imagens serão formadas nos espelhos, em três partes. Desculpa, em duas partes. A primeira parte, a parte 1, vai ser trabalhar a formação de imagem só no côncavo. Por que eu faço isso? Porque o côncavo, ele é o espelho que tem mais casos de formação. O convexo, ele só vai ter uma. O côncavo tem 5, tá? Só para vocês terem uma ideia do motivo pelo qual o côncavo tem 5, tá? Ó, eu posso vir aqui desenhar meu eixo principal, posso desenhar o meu espelho aqui no meio, só para a gente poder se orientar. Esse aqui vai ser o côncavo, né? Então a parte refletiva é a parte da concavidade. Então a gente vai ter aí um desenho parecido com isso aqui, tá? E aí veja, se eu colocar os elementos aqui, ó, tá mais para cá. Eu vou ter que aumentar. Vou aumentar isso aqui. Bom, colocando os elementos, eu tenho aqui o vértice, o foco e o centro de curvatura.
tá? Os meus objetos serão sempre representados por flechas. Por quê? A flecha ela tem a ponta e a parte de baixo. Então, se eu souber a imagem da ponta, eu sei tudo, tá bom? Portanto, deixa eu desenhar isso aqui um pouco menor. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar formações de imagem de flechas, que serão representações de objetos. Agora veja, o meu objeto procôncavo, ele é sempre colocado na parte dos pontos notáveis. Ele sempre vai ter como referencial o centro, o foco e o vértice. O que eu vou fazer é adotar um desses pontos como referencial, por exemplo, o vértice. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar a imagem da flecha através dos raios notáveis que a gente aprendeu, quando ele está antes do centro. Aí a gente vai pegar esse cara e ver como a imagem dele se comporta quando eu aproximá-lo do espelho. Ou seja, eu vou pegar esse cara e vou colocá-lo em cima do centro e desenhar de novo. 2 casos já. Aproximando um pouco mais, colocando o carinha entre o centro e o foco. Outra formação de imagem. Entre o foco entre o foco e o vértice. Minto. Em cima do foco, quer dizer. Outra formação de imagem. Agora sim, entre o foco e o vértice, outra formação de imagem. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casos, 5 imagens para eu desenhar com os raios e classificá-las. Tudo bem? Vocês lembram da classificação de imagem? Ou querem que eu retome isso? Não lembram? Galera, a imagem tem 3... É igual um vetorzinho. Ela tem 3 coisas que a compõem, tá? Que é o tamanho, que é o tamanho dela em relação ao objeto. Então, ela pode ser maior, menor ou igual, tá? Tamanho da imagem em relação ao objeto. A orientação dela. Se ela é direita, ou seja, se ela aponta com a mesma orientação que o objeto, ou se ela é invertida em relação ao objeto. Direita ou invertida. E quanto à natureza, que é a origem dela, se ela é real ou virtual. Se ela for formada pela convergência de raios, ela é real. Se ela for formada pela divergência de raios, eu vou ter que fazer um prolongamento, um pontilhado, para eu cruzar os raios, então ela será virtual. Tá? Então são esses os 3 tipos, 3 classificações que uma única imagem tem. Tamanho, orientação e natureza. De novo, tamanho maior, menor, igual. Orientação direita ou invertida. Natureza real ou virtual. Tá bom? E para cada caso desenhado, a gente vai classificar essa imagem. Com esses 3 pontos. Beleza? Alguma dúvida de como a gente vai fazer esse desenho? Não? A gente vai só desenhar. Depois a gente vai pensar no cálculo, tá? Então por hoje não, por essa aula é isso, tá?